Como é sabido, a vida apresenta uma série de problemas, dos quais os mais importantes são, entre outros, por que as pessoas nascem? Por que elas morrem? Por que elas passam uma parte tão grande do tempo entre o nascimento e a morte usando relógios digitais? Há muitos e muitos milhões de anos, uma espécie de seres pandimensionais hiperinteligentes, cuja manifestação física no universo pandimensional deles não é muito diferente da nossa, ficaram tão de saco cheios dessas discussões incessantes a respeito do significado da vida, as quais costumavam interromper seu passatempo favorito, o Ultra Cricket Brookiano, um jogo curioso, no qual, entre outras coisas, os jogadores de repente batiam uns nos outros sem nenhum motivo aparente e depois fugiam correndo, que decidiram sentar e resolver esses problemas de uma vez por todas. Para tal, construíram um estupendo supercomputador tão extraordinariamente inteligente que mesmo antes de seus bancos de dados serem ligados, ele já deduzira, a partir do princípio penso, logo existo, a existência do pudim de arroz e do imposto de renda, antes que tivesse tempo de desligá-lo. Era do tamanho de uma cidade pequena. Seu terminal principal foi instalado num escritório especialmente projetado para esse fim, sobre uma mesa imensa de ultramogno, com tampo forrado de finíssimo couro ultravermelho. O carpete escuro era discretamente suntuoso. Havia plantas exóticas e gravuras de muito bom gosto que representavam os principais programadores do computador com suas respectivas famílias, e janelas imponentes que davam para uma praça toda arborizada. No dia da grande ligação do computador, 2 programadores de roupas sóbrias, carregando pastas, entraram e foram discretamente levados até a sala do terminal. Sabiam que nesse dia agiam como representantes de sua espécie em seu momento mais solene, mas estavam perfeitamente calmos. Sentaram-se à mesa com certa deferência, abriram suas pastas e delas tiraram cadernos encadernados em couro. Chamavam-se Lanquill e Fouque. Por alguns momentos permaneceram num silêncio respeitoso. Depois, após trocar um olhar com Fouque, Lanquill inclinou-se para a frente e tocou num pequeno painel negro. Um sutilíssimo zumbido indicou que o enorme computador estava agora em funcionamento. Após uma pausa, ele falou com uma voz cheia, ressoante e grave. Qual é a grande tarefa que eu, pensador profundo, o segundo maior computador do universo do tempo e espaço, fui criado para assumir? Lanquill e Fouque entreolharam-se surpresos. Sua tarefa, ó computador. Ia dizendo Fouque. Não, espere um minuto. Isso não está certo. Interrompeu Lanquill, preocupado. Nós projetamos esse computador de modo que ele fosse o maior de todos. E não vamos aceitar essa história de segundo maior. Pensador profundo, disse ele dirigindo-se ao computador. Então, você não é, tal como foi feito para ser, o maior e mais poderoso computador de todos os tempos? Eu disse que era o segundo maior, respondeu o pensador profundo. E é o que sou. Os 2 programadores trocaram outro olhar preocupado. Lanquill pigarreou. Deve haver algum engano, disse ele. Você não é o maior pântano cérebro colossal de Max Megalon, que é capaz de contar todos os átomos de uma estrela em 1 milissegundo? O pântano cérebro colossal, disse pensador profundo, sem tentar disfarçar seu desprezo. Aquele ábaco. Falemos de outra coisa. E você não é um calculador mais hábil? Disse Fouque nervoso. Do pensador estelar Googleplex da 7ª galáxia de luz e engenho, capaz de calcular a trajetória de cada grão de poeira em uma tempestade de areia de 5 semanas em Beta de Dandabad? Uma tempestade de areia de 5 semanas? Exclamou o pensador profundo arrogante. Eu, que já considerei os vetores dos átomos do próprio Big Bang, não me venham com essas proezas de calculadora de bolso. Por um momento, os 2 programadores não souberam o que dizer. Então, Lanquill falou de novo. Mas não é verdade que você é um adversário mais temível que o grande estroncanêutrons omnicognato hiperlóbico de Cicerônicos 12, o mágico e infatigável? O grande estroncanêutrons omnicognato hiperlóbico,
disse Pensador Profundo, caprichando nos R's. É capaz de argumentar com uma mega mula de Arcturus até ela cair morta de exaustão, mas só eu seria capaz de convencê-la a levantar-se e andar depois. Então, Perguntou Fouque. qual é o problema? Não há problema. Disse Pensador Profundo, num tom de voz extraordinariamente ressonante. Sou simplesmente o segundo maior computador no universo do espaço-tempo. Mas o segundo? Insistiu Lankill. Por que você fala toda hora que é o segundo? Será que você está pensando no ruminador titânico, perspeutrônico, multicorticoide? Ou no meditamático, ou no... Luzinhas arrogantes piscaram no terminal. Não gasto um bit pensando nesses retardados cibernéticos, só falo do computador que há de vir depois de mim. Fouque estava perdendo a paciência. Pôs de lado o caderno e murmurou. Acho esse seu messianismo totalmente fora de propósito. Você nada sabe do futuro. Disse Pensador Profundo. Enquanto eu, com meus circuitos abundantes, navego nos deltas infinitos da probabilidade futura e vejo que um dia surgirá um computador cujos parâmetros operacionais não são dignos de calcular, mas que será meu destino um dia projetar. Fouque suspirou fundo e olhou para Lankill. Podemos fazer logo a pergunta? Lankill fez sinal para que ele esperasse. De que computador você está falando? Perguntou Lankill. Não falarei mais dele no presente. Respondeu o Pensador Profundo. Podem perguntar-me qualquer outra coisa que eu funcionarei. Falem. Os dois deram de ombros. Fouque endireitou-se na cadeira. Ó Pensador Profundo, a tarefa que lhe cabe assumir é a seguinte. Queremos que nos diga. Fez uma pausa e concluiu. A resposta. A resposta? Repetiu o Pensador Profundo. Resposta a que pergunta? A vida? Exclamou Fouque. O universo? Disse Lankill. E tudo mais. Pensador Profundo fez uma pausa para refletir. Essa é fogo. Disse finalmente. Mas você pode nos dizer? Outra pausa significativa. Posso sim. Respondeu o Pensador Profundo. Então há uma resposta? Perguntou Fouque ofegante. Uma resposta simples? Perguntou Lankill. Sim. Respondeu o Pensador Profundo. A vida, o universo e tudo mais? Há uma resposta, mas vou ter que pensar nela. O momento solene foi interrompido por uma comoção súbita. A porta abriu-se de repente e entraram dois homens irritados, trajando as vestes e cinturões de fazenda azul desbotada e grosseira que os identificavam como membros da Universidade de Cruzwan, empurrando para o lado os empregados que tentavam impedir sua entrada. Exigimos o direito de entrar, gritou o mais jovem dos dois, enfiando um cotovelo no pescoço de uma jovem e bonita secretária. Ora, gritou o mais velho, vocês não podem nos manter do lado de fora. Empurrou um jovem programador para fora da sala. Exigimos o direito de vocês não terem o direito de impedir que entremos, gritou o mais jovem, embora já estivesse dentro da sala e ninguém o estivesse empurrando para fora. Quem são vocês? Perguntou Lankill, irritado, levantando-se. O que vocês querem? Sou o Magic Tizzy, proclamou o mais velho. E exijo que eu seja Von Fondel, gritou o mais jovem. Magic Tizzy virou-se para Von Fondel. Tudo bem, explicou o zangado. Isso você não tem que exigir. Está bem, berrou Von Fondel, esmurrando uma mesa. Eu sou o Von Fondel e isso não é uma exigência, sim um fato concreto. O que exigimos são fatos concretos. Nada disso, exclamou o Magic Tizzy mais irritado ainda. É justamente isso que não exigimos. Sem parar para respirar, Von Fondel gritou. Não exigimos fatos concretos. O que exigimos é uma ausência total de fatos concretos. Exijo que eu possa ser ou não ser Von Fondel. Mas afinal quem são vocês? Gritou Fouque indignado. Somos, disse Magic Tizzy, filósofos. Se bem que podemos não ser, disse Von Fondel, dedo em riste na cara dos programadores. Ah, somos sim, definitivamente, insistiu Magic Tizzy. Somos representantes do Sindicato Reunido de Filósofos, Sábios, Luminares e outras pessoas pensantes, e queremos que essa máquina seja desligada agora mesmo. Qual é o problema? Perguntou Lankill. Eu lhe digo já qual é o problema, meu chapa, respondeu Magic Tizzy. O problema é a demarcação. Exigimos, gritou Von Fondel, que o problema possa ser ou não ser a demarcação. Essas máquinas têm mais é que fazer contas, disse Magic Tizzy. Enquanto nós cuidamos das verdades eternas. Quer saber a situação perante a lei? Pela lei, a busca da verdade única é uma prerrogativa inalienável dos pensadores.
Se uma porcaria de uma máquina resolve procurar e acha a porcaria da verdade, como é que fica o nosso emprego? O que adianta a gente passar a noite em claro, discutindo se Deus existe ou não, para no dia seguinte essa máquina dizer qual é o número do telefone dele? Isso mesmo, Gritou Vronfondel. exigimos áreas de dúvidas e incerteza rigidamente delimitadas. De repente, uma voz tonitruante ressoou no recinto. Por acaso eu poderia fazer uma observação? Perguntou o pensador profundo. A gente entra em greve. Gritou Vronfondel. Isso mesmo, apelou Magictise. É o que vocês vão arranjar, uma greve nacional de filósofos. O nível de zumbido de repente aumentou, quando diversos alto-falantes auxiliares, instalados em caixas de som envernizadas e trabalhadas, entraram em funcionamento para dar um pouco mais de potência à voz de pensador profundo, que prosseguiu. Eu só queria dizer que meus circuitos agora estão irrevogavelmente dedicados à tarefa de calcular a resposta à questão fundamental da vida, o universo e tudo mais. Fez uma pausa para certificar-se de que agora todos estavam prestando atenção nele e então acrescentou em voz mais baixa. Só que o programa vai levar certo tempo para ser processado. Fouque olhou para o relógio, impaciente. Quanto tempo? 7.500.000 anos. Respondeu o computador. Lankio e Fouque entreolharam-se. 7.500.000 anos? Exclamaram. Exato. Disse pensador profundo. Eu disse que ia ter que pensar, não disse? E ocorre-me que um programa como esse certamente há de gerar uma publicidade imensa para toda a área de filosofia. Todo mundo vai elaborar uma teoria a respeito da resposta que vou dar no final. E ninguém poderá explorar melhor essa situação nos meios de comunicação do que vocês. Enquanto vocês continuarem a discordar violentamente um do outro e atacar-se mutuamente na imprensa e a contratar bons agentes, vocês garantem sombra e água fresca para o resto da vida. É ou não é? Os dois filósofos olhavam, boquiabertos, para o terminal. Ora, droga, disse Magictise. Isso é que é pensar de verdade. O resto é conversa fiada. Me diga uma coisa, Vronfondel. Como é que a gente nunca teve uma ideia dessas? Sei lá. Sussurrou Vronfondel reverente. Acho que é porque nossos cérebros são treinados demais. E assim, os dois se viraram e saíram da sala, prontos para viver num padrão de vida muito superior aos seus sonhos mais loucos.